Do nosso RP Agora, porque agora é a hora da notícia, a hora da informação, agora é hora dos fatos, Matheus? E nós estamos aqui para apresentar mais esse programa nesta manhã de terça-feira, já tarde, portanto, né? Já estamos aí ao meio-dia e nós temos todos os dias o programa de meio-dia, 13h e depois às 11 horas da noite a nossa reprise. Nos acompanhe também nas redes sociais. Pois é, pessoal, muitos assuntos. Hoje, daqui a pouco, nós teremos aí mais um boletim da Covid em São José do Rio Preto. E os dados aí, pelo menos na questão de mortes, não é nada animador. Mas ninguém explicou por que tem tanta gente morrendo no dia de hoje. Nós vamos aí tocando o nosso barco. Além disso, nós vamos falar a respeito aí da apreensão. Não encontraram um lobo-guará na cidade de Mirassol com as queimadas, os bichos estão correndo para a cidade. E um assunto que nós vamos destacar aqui é que a eleição ela é bem-vinda, mas tem hora que ela estraga tudo, né? Pois é. Adivinha quem está sendo prejudicado aí pelas eleições? Os eleitores? Não, esses são prejudicados sempre dependendo do candidato que escolherem. Agora são os alunos. Simplesmente suspenderam as aulas aqui em Rio Preto, as aulas via online, porque a legislação eleitoral, segundo consta, poderia aí interpretar de uma maneira diferente esse tipo e poderia, inclusive, acabar culminando em crime eleitoral. A que ponto a gente chega nesse país? Daqui a pouco nós vamos falar sobre este e outros assuntos aqui no nosso programa, temos entrevistas, nós temos aí outros fatos que vocês vão acompanhar com a gente a partir desse momento. Saúde registra mais 10 mortes por causa da Covid em Rio Preto. Eu disse 10 mortes nas últimas 24 horas. Aumenta a contaminação de profissionais de saúde. E as maiores vítimas são os auxiliares de enfermagem, justamente quem tem contato maior. E a pergunta que a gente faz, os médicos já estão aí desgastados, os profissionais estão desgastados? Nós vamos falar sobre esse assunto com a doutora Suzana Lobo, do Hospital de Base, que estará conosco a partir deste momento aqui conosco. Vigilância Sanitária afirma que aglomerações estão caindo em Rio Preto. E além disso, repito, Justiça Eleitoral não. A parte eleitoral acaba suspendendo as aulas online. Nesta terça-feira, dia 18 de agosto, ano 2020, inverno brasileiro, o nosso programa RP Agora já está no ar. Muito bem, estamos aí. Coloca pra gente aí, por gentileza, o nosso WhatsApp, que é o nosso contato para que vocês possam interagir conosco. É o 98-802-7000, é o WhatsApp aqui do nosso programa, né? E o bendito Rami continua por aqui, né? 1798-802-7000. Tá aí, Bussa, o endereço aí, o nosso WhatsApp para que você possa participar conosco. Também nós temos as redes sociais, nós temos aí o Facebook da TV Rio Preto e também da Insá TV. Além disso, você tem a página aí do jornal RP Agora Oficial e também o oficial aí no Instagram. Quer dizer, nós temos uma gama. Se você quiser assistir o programa, também nós colocamos no Facebook, no canal da TV Rio Preto. É isso aí, é o que nós temos para começar o programa. Saudando a minha colega, companheira e parceira, nossa amiga Mariane, a Mari Dias, que está aqui conosco. Alô, Mari, tudo bem? Boa tarde, Storino. Boa tarde a todos. Tudo ótimo. Que bom, Mari. Nós estamos aí para fazer o nosso jornal, levar as informações de uma forma resumida, com opiniões. E eu vou deixando bem claro, Mari, ninguém é obrigado a aceitar nossas opiniões, não, né? Nós colocamos um ponto de vista, apenas para que as pessoas sejam informadas. Agora, quem é o formador de opinião é o nosso telespectador, que é a figura mais importante para a gente. E eu gostaria que eles interagissem o máximo possível, e principalmente discordando com as nossas opiniões. Eu fico feliz, Mari, quando discordam, porque a gente chega à conclusão que não somos os donos da verdade nunca. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Storino. E a polêmica agora da abertura, como você citou aí no início, é a questão das aulas, né? As aulas online aqui das escolas municipais de São José do Rio Preto
foram suspensas. Esse comunicado foi feito pela secretária de Educação daqui de Rio Preto, a Sueli Costa, foi comunicado aos professores na última sexta-feira, no dia 14, Storini. E agora a polêmica em relação aos pais. Os pais estão reclamando, já que os alunos não estão indo às aulas presenciais, e a medida aí paliativa era essa questão de aula online, que agora foi suspensa por um tempo aí que não tem um prazo determinado para a volta, por enquanto. Ô, Mário, eu vou dizer uma coisa para você, educação no Brasil realmente é coisa de segundo plano. Nós vimos ontem aí o próprio presidente Bolsonaro preparando um orçamento da educação para 2021 menor do que o orçamento de Forças Armadas em tempos de paz. Um país onde a educação é jogada em segundo plano, e não adianta depois vir o presidente falar, não, porque nós temos aí uma educação que não sei, que é atrás aí da Namíbia, atrás aí do Sudão, atrás de Serra Leoa, né, uma das últimas. Tá aí o exemplo, Mari. A coisa não funciona nunca. Ontem, no nosso programa 60 Minutos, você acompanhou, nós falamos a respeito do ministro da Educação, que reconheceu que demorou 5 meses para que conseguisse internet para as crianças aí carentes, para os alunos de universidade, com as operadoras. Pareceram que essas operadoras que chegam aí da Itália, como a TIM, a Vivo, que chega aí da Espanha e antes era de Portugal, né? A Claro, que é uma empresa americana e mexicana ao mesmo tempo, e tem a Oi aí, que a gente sabe muito bem de quem ela pertence, e outras também, mas estão fazendo favor para a gente, vem aqui, pega a concessão, utiliza o nosso sistema, né? Para entregar aí 20 gigabytes para os chips, demorou 5 meses para que as crianças pudessem ter aula. Quer dizer, agora chega aí na época de eleição, em Rio Preto, uma cidade dessa, e faz uma interpretação que a lei eleitoral não permitiria aulas online. Eu estou ficando louco, Mari. Não dá para entender isso. O que tem? Alhos e bugalhos. O que tem? Para mim é muito mais importante ter aula do que votar para certos vereadores que tem aí. Com todo respeito. Para certos prefeitos que nós temos aí. Eleição é super importante para a democracia, mas a educação aí que já está aos frangalhos, sem aula presencial, que já perde muito. Muitas crianças sem internet. Não tem um bendito tablet, não tem um computador, às vezes usa o computador da casa lá com a mãe que precisa trabalhar, é tudo dividido, é uma dificuldade do cão. Não temos internet em tudo quanto é canto, você sabe muito bem que tem áreas aqui, buracos, numa cidade como essa, tem buracos negros aqui, que as operadoras não conseguem de jeito nenhum. Aqui é a gente mesmo aqui, que tem uma internet de primeira linha. Eu não sei nem quantos gigabytes tem aqui, mas é muito mais do que a maioria tem aí. É uma internet de primeira. A gente não consegue colocar as pessoas no ar com qualidade. Agora, como é que faz o cara que mora aí na periferia? Aí agora chega uma justificativa. A legislação eleitoral não permite, nós temos que ver, e as crianças que se danem. Repito, educação no Brasil, governos federal, estadual e às vezes os municipais, tratam a educação como produto de segunda linha. Eu acho que o único patrimônio que eu tive na minha vida, numa família pobre, foi ter cursado as séries e chegado à Universidade Federal. É uma minoria. Uma minoria. E eu te falo, Mari, é mais por esforço próprio de cada um de nós do que de méritos por parte das autoridades. A bronca está dada. Eu acho que a gente pede encarecidamente o doutor Paulo, que é um grande juiz eleitoral, que resolva logo isso, doutor Paulo. Né? Que é um juiz eleitoral aí da zona 267, que fala, pode colocar aula aí. Fala aí, doutor Paulo. Resolve isso pra gente aí, porque as crianças não podem ficar sem aulas. É um absurdo uma coisa como essa. Eu não estou nem culpando a prefeitura não, viu? Nem estou culpando o prefeito, a secretária aí. É a questão de interpretação. Daqui a pouco dá uma improbidade administrativa aí. Né? Agora as crianças... Detalhe. Mais o que, Mari? Só para justificar a nota aí da Secretaria de Educação, Luiz Storino, Sim. Essa questão é restritiva quanto ao uso das redes sociais, justamente aí pelos servidores públicos. Em nota, a Secretaria ponderou que a suspensão é preventiva e vale até o recebimento de orientações da Procuradoria-Geral do município, então não tem uma data, e aí eles estão aguardando essa resposta da Procuradoria para dar andamento nessa questão das aulas. Senhores procuradores, senhores que ganham tão mal aí, né, Mari? Ganham mais do que ministro, e merecidamente, estou reclamando não.
inclusive as sucumbências que os senhores ganham aí, né? Conheço a maioria deles, advogados competentes, pessoas boas aí. Então façam jus aos salários dos senhores aí, que de mais de 30 e tantos mil reais por mês, né? Rapidez! Rapidez, pelo amor de Deus! Rapidez para que as aulas voltem online, mesmo de maneira precária. É melhor ter do que não ter. E, por favor, liga lá para o doutor Paulo. Doutor Paulo, pode? Que é o juiz eleitoral aí. Com certeza, doutor Paulo, que é um grande amigo nosso, uma pessoa fantástica, vai resolver essa questão aí, né? É apenas questão de interpretação. É um país realmente burocrático. Ontem nós falamos nos 60 Minutos, programa que passa aqui na Rede Morada, e fizemos essa análise da burocracia no Brasil. Parece que é um tema, Mari, que está sempre em evidência, né? É o país da burocracia. Tudo tem um porém e sempre prejudicando os mais fracos. Está aí a nossa opinião. Mari, é com você. Torino, 40.600 alunos matriculados, viu? Só para encerrar esse assunto, Pois é, um número tá bom. significativo aí de alunos matriculados que estão sem aula. Toca o barco, Mari, que esse assunto para mim já esgotou. Vamos falar agora sobre a questão da paralisação aí das equipes dos Correios em todo o Brasil. Aconteceu essa paralisação, só que aqui em São José do Rio Preto as equipes ainda estão trabalhando. Em nota, por telefone, a agência dos Correios falou que Rio Preto está continuando aí com as atividades e que o único problema, né, que pode aí ser aderido, segundo a assessoria, é provavelmente que as terceirizadas também aderem aí à questão da greve, Torino. O que é a terceirizada que eu não entendo aí? Porque os Correios é uma empresa pública. Eu sei que os Correios têm os funcionários de carreira dela aí e tem pessoas, me parece que são, alguns serviços devem ser terceirizados, um deles são as agências, que na verdade funcionam como franquias, né? A verdade, Mari, a verdade, dura e crua, é que os Correios pararam no tempo. Os Correios pararam no tempo, né? Você pega a FedEx e outras empresas aí, estrangeiras aí, até mesmo, você tem hoje até empresa que distribuía jornal, né? Aqueles jornais famosos, você sabe que hoje chega numa Kombi os jornais aqui para Rio Preto, sabia disso, Mário? Antigamente se traziam numa carreta os jornais, aquele calhamaço do final de semana, hoje chega numa Kombi, é meia dúzia de um, 30 de outro, 20 do outro, e o que transformaram elas? Se transformaram em empresas de entrega e abriram concorrência com os Correios. Abriram concorrência. Porque quando você lembra dos Correios e Telégrafos, olha o nome, Correios e Telégrafos. Era para mandar um telegrama, uma cartinha, isso aí foi tudo para o saco, ninguém manda nada. Hoje os bancos não mandam nem mais, né? Extratos, estão mandando através da internet aí, tudo é através da internet, você baixa o boleto que você quiser. Quer dizer, para que está servindo mais os Correios? Já querem privatizar isso há muito tempo. Já acabaram com os Correios através da corrupção, inclusive naquela época, você se lembra muito bem, quando começou essa Lava Jato, começou com um cara lá dos Correios de um partido político, cujo líder hoje fica aí puxando o saco do presidente da República e que foi condenado como bandido, e o partido dele naquela época é que estava lá levando grana. Lembra daquela cena, muitos anos atrás? Você lembra disso? O cara lá dos Correios recebendo grana, ali começou a decadência total. E querem privatizar os Correios. E quem está sofrendo aí são os próprios funcionários, principalmente os que andam no dia a dia aí, que são os carteiros. Estão sofrendo com a pandemia, estão no cara a cara, tem muita gente ficando doente, querem os benefícios, querem a garantia que quando houver a privatização, eles possam continuar recebendo os seus benefícios e que não sejam esquecidos. Essa é a história. Agora, vou esperar para ver. Qual que é a história agora, Mari? Vai voltar ou não? Os Correios param em Rio Preto ou não? Com todo respeito, para mim não está fazendo diferença mais nenhuma, viu? Eu tenho o maior respeito pelos carteiros aí, mas a maioria das coisas não está chegando nem mais pelos Correios. É isso, Torino. Então, por enquanto, em Rio Preto, o serviço está funcionando. Nós vamos acompanhando essa questão ao longo dos dias também aqui em São José do Rio Preto. Vamos falar agora também sobre a questão do desgaste das equipes médicas vividas aqui pelas equipes que estão na linha de frente do combate à Covid-19 aqui em São José do Rio Preto. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com a doutora Suzana Lobo. Ela é responsável pela UTI do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com ela aí. Ela daqui a pouco entra no ar conosco aí, Mari. Nós vamos entrar com ela daqui a pouco
Mas agora há pouco a Andréa Negri, que é Negri mesmo o nome, né? Negri, isso. Isso, ela passou aí o boletim, não foi o secretário de saúde, e coincidentemente no dia que a menina aparece aí dando notícias, sempre ela que dá as notícias ruins. Coincidência. As bombas sempre aparecem na mão dela, coincidentemente. E ela acabou de divulgar que nós tivemos nas últimas horas aí 10 mortes. 10 mortes pela Covid. É um número alto? É um número alto. Dá um banho de água fria até determinado ponto, porque o número de pessoas infectadas que ela vai mostrar manteve uma média baixa. Agora, ninguém justifica aí, ninguém veio a justificar se esse número aí é consequência de casos que estavam aí guardados, acumulados ao longo do tempo, porque chega o secretário um dia e fala, olha, a curva está descendo, olha, não sei mais o que, de repente leva uma paulada dessa aí é difícil, né? Podemos ouvir, Mário? Vamos lá, então. A Andréia. No momento, nós tivemos notificados 64.334 suspeitos de síndrome gripal. Desses, 83% realizaram coletas, ou seja, foram testados para coronavírus, representando 53.530 casos testados. Destes, 39.617 negativos e 13.913 casos confirmados. Temos até o momento 345 mortes pela doença, representando 2,4% de letalidade. Recuperados, nós temos 10.492 casos, em torno de 75%. E profissionais da saúde, temos 1.562 profissionais de saúde acometidos com coronavírus confirmados. E síndrome respiratória grave, que precisaram de internação, foram 1.567 pessoas, representando também 11%. O coeficiente de incidência no nosso município está em 3.020 casos para cada 100 mil habitantes. Próximo. Então, na atualização de ontem para hoje, nós tivemos aí novos resultados nessas últimas 24 horas, com 161 novos resultados até o momento. E 10 novos óbitos confirmados de ontem para hoje. Mas o maior número, a maior representação de casos fica mesmo em relação à equipe de médico e de enfermagem. Vocês podem ver, o técnico de enfermagem, que é o que tem o contato mais próximo com o paciente, que é o que presta o cuidado a ele, nós já tivemos 410 casos confirmados, representando 26% do total dos profissionais de saúde. Seguido pelos médicos, que é quem examina de próximo esse paciente, em torno de 206 médicos confirmados. E enfermeiros, nós tivemos 149. Pois é, Mari, essa é a história, né? Terminou seco assim porque não justificaram. Talvez seja isso, não vou aqui julgar não. Espero que amanhã não tenha nenhum caso de morte aqui na cidade. Mas 10 mortes em 24 horas é muita coisa, Mari. É muita coisa. Tem uma justificativa? Deve ter, não tem, Mari? Com certeza. A gente deduz, Storino, que sejam casos represados, dados de semanas anteriores, mas também a gente queria esse posicionamento da Secretaria de Saúde. Pois é, mas semana passada, Mari, eu queria só abrir um adendo aí, que nós não conseguimos falar aí com a doutora Lobo, mas a gente falou ali, ela falou, quantos casos aí, 1.500 e quantos? 1.562 profissionais de saúde que ficaram doentes até agora. A maioria, técnicos de enfermagem, é justamente o que tem maior contato. Quanto menos contato, menos profissionais que estão aí doentes. Depois vem os médicos, os enfermeiros e assim por diante. Mas todas as categorias multidisciplinares sofrem com isso. Você viu lá, né? Bom, Mari, o que o doutor secretário de saúde, ele disse semana passada aí, com a boa expectativa, na sexta-feira. O que ele falou a respeito aí dos casos de Covid do bendito platô? Que além da cidade estar no platô, que esses casos vinham decrescendo, né? Bom, até que o número de casos que foi mostrado agora há pouco aí, de casos, houve uma queda nas últimas horas aí, né? Pouco mais de 160 casos. Eu falo pouco mais, que é um número absurdo, mas em comparação ao que já aconteceu nos outros dias aí, é um número até que não é tão alto. Mas quem está lá na ponta da linha, quem está lá nos hospitais, no hospital de base e também na Santa Casa, como o doutor Nadim Cury, não está muito animado com essa história de platô descendo, não. Ele está assim meio... Tanto é que ele falou a respeito desse assunto aí de uma maneira pouco cética. Não acabou a Covid. Vocês se cuidem, vai longe, não pensem que
é brincadeira. Por favor, se cuide. São José do Rio Preto ainda está num nível alto. Esse negócio de falar que está baixando, está complicado você falar. Entendeu, Mário, o recado? Recado duro e sincero como bom árabe, né? E aí? Situação complicada, Storino. E só na região noroeste são 45.999 casos confirmados até o momento e 1.114 óbitos. Então, também aumentou o número geral aí em relação aos óbitos em toda a região. Já em Catanduva, são 2.770 casos, tiveram mais 29 casos aí confirmados e mais 5 mortes nas últimas horas. Hoje, Catanduva tem 74 registros de óbitos, Storino. Então, é uma coisa assim para se preocupar. Nós temos a arte aí também da questão da ocupação da Santa Casa. Dá um tempinho antes para mim aqui, quer dizer que Catanduva nós tivemos lá 5 pessoas que morreram. 5 mortes e aqui foram 10, quer dizer, aqui foi o dobro de Catanduva. Pela que foi. Catanduva tem 4 vezes menos população que Rio Preto. Quer dizer que Catanduva a situação está realmente muito mais complicada, né? Proporcionalmente, se a gente for imaginar isso, né, Mari? Sim, está muito assim, mais. Mais o que, Mari? Olímpia, 1.289 casos. Nas últimas horas aí tiveram 84 confirmações aí de casos da Covid e uma morte foi registrada nessas 24 horas, então o total de mortes são 22 mortes em Olímpia. Tanabi tiveram aí 64 novos casos da Covid, o total é de 872 casos na cidade, como uma cidade muito pequena, aí já tem 18 mortes. Mirassol, 29 novos casos aí da Covid, total de 811 casos positivos da Covid, mais uma morte foi confirmada na cidade, então até o momento são 20 mortes em Mirassol. Pois é, então essa é a situação da nossa região, conforme diz aí o doutor Nadim Cury, todo cuidado é pouco. Distanciamento social, né, se puder, né, 1,5 metro, 2 metros, né, fofão? Você e o sem alma e o sem coração a 3 metros de distância, né? Não tem nem como. E além disso, álcool gel, cuidados, blá blá blá, blá blá blá, máscara. E, quer dizer, a lição já foi aprendida. A lição já foi aprendida. Agora, se as pessoas acham que quando o secretário chega e vai falando, porque a coisa vai melhorar, não sei mais o quê, e começar a relaxar, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Está aí, portanto, porque as ocupações continuam altíssimas aqui na cidade. Um dado interessante. Fala-se até em mudar o status da nossa região de laranja para amarelo, como já aconteceu na maioria das regiões do estado de São Paulo por suas divisões regionais de saúde. Só que tem um detalhe. Aqui, a coisa parece que não está baixando, não. Está aumentando o número de leitos, quer dizer... Você tem 100 leitos, 100 pessoas, está 100%, aí eu coloco mais 20, cai para 80, eu coloco mais 30, cai para 70. Uma conta desse jeito é uma conta meio esquisita, você não acha? É uma conta estranha, porque você aumenta o número de leitos, porque você está aumentando o número de pessoas que está doente. Então como é que você vai passar para outra fase desse jeito aí? Como é que você vai passar? Eu vou colocar mais 50 leitos, tá bom. É calculado desse jeito para o número de leitos? Essa é a tática? Que bom, então, se puder pôr leito, então põe mais 100, aí fica 0. Ué, não é essa a matemática? Mas a realidade é outra. Agora há pouco soubemos aí de uma moça aí que foi em estado grave, conhecida nossa aí, com Covid aí. A coisa está perto demais, está muito perto. A gente fica aí preocupado. Mais alguma coisa, Mari? Sim, vamos atualizar a questão da ocupação da Santa Casa, que atualmente é de 85% na enfermaria e 95% na UTI. Situação aí que é aquilo que o doutor Nadim Cury ponderou, né, Luiz Storino? Como é que você pode falar que está tranquilo isso aí, Mari? Olha aí, 85% de enfermaria, 95% de UTI. 5%, quer dizer, eu não sei nem quantas UTIs existem na Santa Casa para Covid. Eu não sei quantas. Mas 95% deve ter lá 2 ou 3 camas sobrando lá, 6, 4. Quer dizer, se alguém da enfermaria piorar, já ocupa. Infelizmente, a outra só livra quando aquelas 2 amigas minhas acabaram morrendo na Santa Casa. Livraram aí, estava 100%, caiu para 95%. Essa é a conta, Mari? É uma conta que eu não entendo, viu? Me desculpa, viu?
Uma conta esquisita. Ah, agora aliviou. Caiu para 93%. Morreram 5 lá. Bela coisa. Ué, bom se não morresse ninguém, mas também a Santa Casa não tem culpa disso. Mas fica essa conta para amarelo, laranja, laranja, amarela. Parece mais coisa política do que propriamente prática. Mais o que, Mari? Leitos do hospital de base. Enfermaria já tem 120 pessoas internadas até o momento, 65% aí da capacidade na enfermaria. UTI, 109 leitos ocupados, 79% da capacidade já atingida. E na enfermaria do HCM, 8 leitos estão ocupados, o que representa 26% da capacidade, e 1 leito ocupado na UTI, o que representa aí 7% da capacidade. Storino. Pois é, Mari, essa é a nossa situação aí. Eu fiquei impressionado, foram os dados da Divisão Regional de Saúde de Araçatuba e de Rio Preto juntas, né? Coloca de novo aí para mim, o Matheus. Olha só, não esse não, lá, a Divisão Regional de Saúde, a região noroeste aí. Quase 60 mil casos aí, 46 mil casos. Nessa altura do campeonato já passamos aí de 46 mil casos aí. 46 mil casos em 2 regiões aqui de Rio Preto e Araçatuba. Fechamos aí o Covid, Mari? Para fechar, tem a fala também da Karina Elias, ela é engenheira sanitarista e ela avaliou essa questão das aglomerações aqui em São José do Rio Preto, que vem diminuindo, apesar de no fim de semana 14 autuações foram feitas. Vamos ouvi-la. As nossas equipes de fiscalização durante os fins de semana são compostas pelas fiscais de posturas da Prefeitura, os fiscais da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal. As denúncias vêm pelo telefone da ouvidoria ou pelo 153, que é o telefone da guarda. Aí as equipes vão averiguar a denúncia e temos encontrado várias infrações de aglomerações, consumo de bebida alcoólica, venda de bebida alcoólica em horários e dias não permitidos. A gente faz a autuação e o evento tem que ser finalizado. A gente tem encontrado algumas dificuldades com algumas pessoas que ficam nervosas ou têm uma reação negativa à fiscalização, mas no geral a gente tem percebido que está melhorando, nossas equipes têm percebido que está melhorando, a questão da aglomeração tem diminuído sim. Que bom, né? Se o cara tá nervoso, como é que é o nome da moça aí? Karina. A Karina. Karina, manda eles tirarem a calça pela cabeça quando ficarem nervosos. Fica mais fácil, né, o Fofes? Tira a calça pela cabeça. Agora, fiscalização aqui, a gente sabe que tem. Tem guarda municipal, você tem aí fiscais da vigilância sanitária, você tem aí os fiscais do Código de Postura da Fazenda, você tem tudo. O problema é quando sai daqui. Aí o bicho pega. Né? Ontem eu falei a respeito do pessoal que vai para Minas Gerais aí, para sítios, não sei mais o que, faz as festinhas lá no meio de barcos. Como é que a fiscalização vai atrás dessas pessoas? São as mesmas pessoas daqui que viajam para Minas Gerais como se fosse para outro planeta, como se lá não tivesse vírus. Aí voltam para cá, aí você vê o que está acontecendo nos hospitais. Ô Mário, com todo respeito, você acha que essas contaminações estão acontecendo aqui, com todo o cuidado que o comércio tem tomado, com todo o cuidado aí que as pessoas aí responsáveis que trabalham têm cuidado. De onde está saindo tanta gente contaminada? É estranho, né? De onde está vindo isso aí? A gente tem visto que a região tem aumentado bastante. Então, eu acho que nós estamos fazendo a parte aqui, pelo menos a maioria faz a parte. Agora, tem gente que continua festando por aí, que é um absurdo, não é isso? É isso mesmo, Storino, infelizmente. Infelizmente, pelo que a gente está vendo, né? Tá aí então. Vamos lá, a previsão do tempo para as próximas horas aqui, ó. Coloca aqui atrás, aqui para mim, aí no... Eu digo muito bem aqui na televisão, Matheus. Coloca aqui, vamos ver. 26 graus a temperatura neste momento. Tem aí uma previsãozinha de 2%, uma probabilidade de apenas 2% de chuva. Umidade relativa do ar, 42%. Lembrando que aquela Organização Mundial de Saúde, famosa, fantástica, divina, ela diz que é 60%, viu? Que você tem que ter, pelo menos, para que possa ter qualidade do ar. Os ventos, 23 km, ventou bastante ontem para hoje aí, né? Então nós teremos hoje aí um calor dos infernos, segundo está falando aqui, 36 graus no período da tarde. A previsão, não sou eu que estou falando não, mínima de 23, aí nós teremos amanhã 37, 18 e começa a despencar a temperatura, hein? A partir de amanhã à noite, olha aí, olha, 14 graus a mínima na quinta, 11 graus na sexta, 11 no sábado, máximas de 21 e 23 sexta e sábado, e assim nós continuamos com temperaturas baixas
no decorrer do período até a próxima semana. Tem uma frente fria que vai chegar para aí que diz que vai arrepiar, viu? Pode tirar sua japona, aquela japona cheia de naftalina lá do seu armário. Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, região sudeste, previsão do clima-tempo. Nesta terça-feira, a circulação de ventos vai favorecer a formação de nuvens carregadas sobre parte da região sudeste do país. A previsão para o leste e sul paulista, sul fluminense e parte da Serra da Mantiqueira é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na região de Resende e do Grande Rio, a chuva deve se concentrar no período da manhã. Já na região dos Lagos, na região de Viçosa, na região de Bauru e de Presidente Prudente, o sol vai aparecer forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Na região de São Mateus, no Espírito Santo, chove de forma passageira. Já nas demais áreas do Sudeste, incluindo Vitória e Belo Horizonte, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. No Noroeste Mineiro, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já no Centro-Oeste de Minas Gerais, áreas do extremo norte e noroeste paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. Em parte do centro, sul e leste paulista e extremo sul de Minas Gerais, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No litoral norte fluminense, são esperadas rajadas de vento de até 60 km por hora. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 17, a máxima é de 31 graus, mínima de 17, máxima de 30 graus em Belo Horizonte. Momento de pandemia, precisamos de união, criatividade e divulgação. Muitas empresas se reinventaram e estão usando da inovação para venderem mais. Que tal acrescentar um canal de televisão nessa divulgação? Com a quarentena, muita gente está em casa assistindo TV. Portanto, tem um público imenso, precisando do seu produto e ansioso para conhecer o que tem a oferecer e como entregar. A TV é um caminho mais curto entre você e o consumidor. A TV Rio Preto elaborou uma tabela para caminhar com você e impulsionar o seu negócio neste momento difícil. Isto vai passar e lá na frente vamos comemorar juntos os bons resultados e continuar parceiros pela vida toda. Seja nosso parceiro com seu apoio cultural. Liga agora, 17 991 43 3898. Eu uso para proteger os meus filhos. Eu uso para proteger meus colegas. Eu uso para proteger meus clientes. Eu uso para proteger a minha família. Eu uso para proteger o meu avô. Eu uso para me proteger e proteger os meus pacientes. Se todo mundo usar, ninguém vai pegar. Se todo mundo usar, ninguém vai passar. Muito bem, 5,43 o dólar aí, ó, se você for comprar uma passagem aérea hoje, fica mais barato em Marte, né? Ué.
É mais barato. Vai comprar uma passagem, vai pagar $2.000 uma passagem aí, que se custar aí. Olha quanto vai pagar isso aí hoje. Você não vai para lugar nenhum, vai para Marte, aí é mais barato. Olha aqui, ontem nós falamos a respeito aí da questão do SEMAI. Hoje nós sabemos que a água já foi aí, o serviço foi regularizado em toda a cidade. É porque muitas pessoas às vezes reclamam, mas água não é igual energia, né, seu Fofão? Energia, quando liga, é 1 minuto. A água tem que encher os caninhos, né? Tem que percorrer toda, para fazer pressão, tem que preencher todo o cano. E as partes mais altas acabam sendo prejudicadas. Então tá aí, já está tudo certinho aí, tem água na torneira. Só casos pontuais é que podem estar aí sofrendo. Não é isso, dona Mari? É isso mesmo, Storino, tudo voltou ao normal já. Bom, vamos lá, o tenente está aí conosco aí, na ponta da linha. Tenente da polícia, como é que eu posso chamar? A polícia ambiental. Eu ia falar florestal, tenente, mas não tem problema não. Tenente... autorização, mudou de... Tenente Alonso. Tenente Alonso, prazer conhecê-lo, Tenente Alonso. Há muito tempo aí eu sempre tive contato aí com o pessoal da Polícia Florestal. E na época, depois passou a chamar Polícia Ambiental, fizemos aí grandes jornadas no Rio Tietê. Naquela época o Rio Tietê estava sendo preenchido com as barragens. E fiz a chamada Operação Arca de Noé, junto com o pessoal aí da Polícia Florestal lá naquela região. Na época me parece que o batalhão daqui era o de lá. Depois acabou criando aqui o 4º batalhão. E eu lembro direitinho que um tenente, como o senhor, jovem na época, falava com a gente o seguinte: olha, nós vamos capturar os bichos que estão subindo nas árvores para poder salvá-los, e pegava muita cobra. Agora, se a cobra cair aqui dentro do bote, todo mundo pula dentro d'água, porque não tem jeito. Então, essa era a Operação Arca de Noé. E pegava tudo que você imaginava, né? Pega aqui um bicho na árvore, pega outro aqui, põe lá. Quer dizer, tivemos aí grandes momentos aí junto com a Polícia Florestal, que faz, vou chamar a Polícia Florestal, só me desculpe, que é o hábito, pode chamar, que faz um excelente trabalho. Eu queria, nesse momento aqui, saber do senhor, nesse período de seca, a gente está vendo aí, inclusive, bichos escapando para a cidade, queimadas para tudo quanto é canto. É um trabalho difícil da Polícia Ambiental. Eu queria saber do senhor, para o senhor fazer uma avaliação para a gente. Como é que tem sido esse trabalho nesse período de seca, porque já pedi até um pajé para vir aqui dançar a chuva, para ver se chove, mas não chove. A chuva chegou até perto de São Carlos, mas para cá não chega. Está complicado, né, Tenente Alonso? Está complicado mesmo, Storino. Sim. Só esse ano a gente flagrou 1.600 hectares de cana queimada criminosamente, além de aproximadamente 30 hectares de vegetação. É bom relembrar que esse período de seca agrava os problemas de saúde respiratória de quem já tem esse tipo de problema, ainda mais que a gente vive num período de pandemia, né? Que diminuem os leitos em hospitais. Então, quem coloca fogo na cana, na verdade, não está causando um dano ao produtor rural, mas sim a si mesmo e a própria família, porque vai causar doença para as crianças e principalmente para os mais idosos. Agora, eles colocam... Esse fogo é criminoso ou tem gente das próprias empresas aí que andam fazendo isso aí? Não acusando, apenas uma constatação. Eu queria saber, os donos, o que os donos das canas dizem aí? Porque eu acho que eles não querem que queima a cana nesse momento, né? Pelo menos nesse momento, né? Inclusive queimar a cana é crime, né, tenente? Exatamente, Storino. Esses 1.600 hectares de cana queimada são todos criminosos. Teve mais queimadas, mas de forma regular. É totalmente prejudicial e, como posso falar, não lucrativo para a empresa, para a usina de cana, essa cana queimada. Eles acompanham selos de qualificação, de qualidade, e essa cana queimada, na verdade, gera prejuízo para eles ao invés de lucro. As associações de canas aqui na nossa região fizeram um plano de auxílio mútuo, que trata de um auxílio entre as usinas de cana, com a intenção de combater os incêndios criminosos. Perfeito. Agora, a gente vê aí também nessas queimadas que acontecem, o senhor colocou também no levantamento, áreas de proteção permanente também aí sofreram queimadas, nós temos aí as pastagens, e agora nós vimos aí, não sei se a gente tem imagem daquele lobo-guará, que foi pego, já tivemos 2 lobos aí que foram pegos aí, um deles aqui em Rio Preto, dentro do supermercado, e agora apareceu em Mirassol, quer dizer, tá aí o lobo-guará. Os bichinhos estão sofrendo, os bichos estão sofrendo, olha aí. É uma pena isso, né? Porque daqui a pouco, se continuar desse jeito, o lobo só vai aparecer na nota de 200 quando ela circular. Depois que ela deixar de circular, vira peça de museu. Eu não sei.
Porque eu me lembro, tenente, que a lei que proibia a caça, ela veio no momento certo. E naquela época, quando ela aconteceu, eu fiz diversas reportagens que apareciam animais mortos aí nas estradas, porque tinha um excesso de animais, porque é proibida a caça, a reprodução era intensa e os animais estavam sobrevivendo com a fiscalização, inclusive, da Polícia Ambiental. Fazia uma fiscalização e a legislação que é pesada, muito pesada. Inclusive tinha até uma piada de mau gosto que dizia assim, dá menos problema você matar o guarda do que matar o bicho. É a piadinha sem graça que falavam na época aí, porque a legislação era muito pesada. Mas depois disso o que nós vimos é o seguinte, excesso de animais, a gente sabe que tem muito bicho por aí. Mas sem mata não adianta nada, aí os bichos correm para a cidade, né? Se não preservar o meio ambiente, o que adianta ter uma superpopulação que não vai ter nem comida e nem lugar para ficar, né, Tenente Alonso? O senhor tocou no ponto fundamental. A base para a gente ter uma boa cadeia de fauna é a floresta. E as florestas, com essas queimadas, diminuem. Apesar do que no estado de São Paulo houve um aumento de área verde, apesar de todas essas queimadas. Nossa região, essas queimadas causam um grande problema porque os animais eles acabam tendo que percorrer um espaço maior para chegar até uma fonte de alimento, até uma fonte de água e acabam invadindo a cidade, causando problemas de conflitos com o ser humano, que acaba por vezes matando, caçando e cometendo crimes. O senhor tocou bem nessa questão aí do reflorestamento. Lá em São Paulo, quando eu fiz algumas matérias ali, principalmente na rodovia Anchieta, naquelas cotas, chegando ali na região de Santos, nós vimos ali que tinha uma devastação muito grande por causa da poluição, principalmente em Cubatão. Eu me lembro que o governador Orestes Quercia, naquela época, começou a lançar lá helicópteros da Polícia Militar, jogando sementes naquela encosta e houve um reflorestamento. Hoje houve uma recuperação daquela Mata Atlântica com plantas nativas. E aqui na região, a legislação também é pesada, porque as propriedades têm que preservar 20% da mata. Essa é a legislação, 20% aí. É pouco, porque na Amazônia é 80%, mas são realidades diferentes. Mas já é alguma coisa. A Mari quer fazer uma pergunta para o senhor. Vai, Mari, pode falar aí com o Tenente Alonso. Perdão. Tenente Alonso, boa tarde. Eu queria saber do senhor quanto de multa aí em valor já foi aplicado de janeiro até agora este ano e queria que o senhor ponderasse se houve um aumento no mesmo período em relação ao ano passado aqui em São José do Rio Preto. Sim, a multa referente à queimada foi aplicada em um valor aproximado de R$1.600.000. E sim, houve um aumento da queima criminosa na nossa região. 1 bilhão, Storino. Pois é. 1 milhão. É muito dinheiro, né? Situação lamentável mesmo. É tanto dinheiro. Você falou de novo quanto? Você fala com a quantidade? 1 bilhão. 1 bilhão, né? Você vê, para conseguir a Florestal aplicar essa quantidade de multa junto com os ambientais, 1 bilhão. E aquele pilantra lá do Rio de Janeiro devolveu 1 bilhão de roubo, né? Aqui de trabalho. Olha a diferença, né? Para ver a quantidade de trabalho que teve que chegar a Florestal para chegar a 1 bilhão em multas. E o cara lá roubou 1 bilhão que está devolvendo. São os contrapontos, eu estou apenas fazendo uma comparação. Aqui foi 1 bilhão trabalhado, lá 1 bilhão roubado. Lá a gente falava ontem à noite, é uma quantidade imensa de dinheiro, né? Mas é uma quantidade imensa de dinheiro aí trabalhado. E esse dinheiro é revertido para quê, Alonso? Isso aí vai para o trabalho aí de reflorestamento? Como é que é aplicado isso? Sim, ele vai para um fundo ambiental que é utilizado em atividades relativas ao meio ambiente. Pode ser reflorestamento, pode ser recomposição de fauna. E essas atividades que ajudam na preservação do meio ambiente natural. Bom, parabéns pelo trabalho aí. Quem que é o comandante hoje aí do batalhão aqui da cidade aí? Tem muito tempo que eu vi agora lá, meu querido amigo, o Tenente Olivaldo, que era o tenente na minha época, igual você, e hoje ele é coronel, estava lá, de maneira injustificada, também foi tirado lá do IBAMA, não vou entrar nessa história. Quem que é o comandante hoje do nosso batalhão aí, o tenente? Hoje o comandante é o Tenente Coronel Nascimento. Sim. E desde agora já eu convido o senhor a tomar um café com a gente no quartel e falar mais sobre a causa ambiental. Vamos lembrar de velhas histórias aí, com o Hipólito, policiais históricos aí, né, que lutavam pelo meio ambiente aí, numa época que nós tínhamos aí a Polícia Florestal, hoje é ambiental, para mim continua a mesma coisa aí, né?
Isso aí é uma coisa muito importante. Obrigado, tenente. Foi um prazer falar com o senhor, hein? Obrigado, prazer é tudo meu. Parabéns pelo trabalho aí. Vamos continuar junto aí. Vamos continuar junto. Bom, a doutora Suzana está aí conosco aí, ô... Vamos conversar com ela. Doutora Suzana Lobo, sempre bom falar com a senhora aí, né? Que é uma das médicas aí que está na luta da Covid. E a gente está muito preocupada com essa questão do esgotamento por parte dos profissionais aí. Porque eu vejo aumentar o número de leitos aqui e ali, mas o leito sozinho não funciona, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar. Eu tenho muitos amigos enfermeiros, auxiliares, trabalhadores aí, que comentam, olha, a gente está num esgotamento terrível, a tensão é imensa. Eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora Suzana, quando acabar isso tudo aí, nós vamos ter que arrumar bastante psicólogo e psiquiatra para atender esse pessoal que, de maneira heróica, está batalhando aí para evitar uma tragédia maior aqui na cidade. É um prazer recebê-la, doutora Suzana. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando em nome dos profissionais de saúde que estão aí nessa batalha, né? Uma guerra contra a Covid-19. Pois é. Nós vimos agora há pouco um levantamento, foram 1.500 profissionais aí, que foi falado, Verônica? 1.500 profissionais que já foram contaminados, tivemos alguns que morreram aí, outros que estão aí. Eu queria saber hoje essa situação, porque há pouco tempo eu vi uma entrevista da senhora na TV Câmara, que a gente acabou reproduzindo aqui, que o Alexandre passou para a gente, dessa preocupação. Eu me lembro, doutora, daquela situação na Lombardia, aquelas moças com a cara marcada de máscaras, que aquilo ali foi uma coisa terrível que aconteceu no norte da Itália, e eu achei, poxa, a gente nunca vai conviver isso aqui. Mais alguns meses estão passando pela mesma coisa. É o mesmo filme que nós vimos na Lombardia, doutora Suzana? A situação é igual, não tenho a menor dúvida. A situação é de exaustão. Os nossos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, eles estão submetidos a uma carga muito grande de trabalho. Tá? Todo mundo que enfrenta essa pandemia provavelmente está, mas esses profissionais particularmente, né, é uma realidade. A exaustão é física e mental, eles enfrentam cargas horárias excessivas, plantões dobrados, né? Nós cuidamos de muitos mais pacientes do que antes. Esses pacientes são mais complexos, eles precisam de cuidados que exigem também atividade física exaustiva dos profissionais de saúde, e muitos dos profissionais nem têm capacitação para isso, porque como já exauriu o corpo de trabalho, hoje os profissionais que estão entrando para cuidar desses pacientes não estão nem capacitados, para eles o estresse ainda é muito maior. Doutora Suzana, eu sei que a senhora é uma mulher corajosa e que, às vezes eu vejo entrevistas aí, fala aquilo que tem que ser falado. Na sua opinião como médica, que vive esse momento terrível aí, a senhora acha que Rio Preto já deveria ter fechado tudo aí durante um período, feito um lockdown, colocar tudo na zona vermelha para ver se a coisa dá uma amenizada? Porque eu vejo aí, politicamente, algumas pessoas dizendo o seguinte, vão aumentar mais 20 leitos. Aumentar, aí a coisa que estava 100% cai para 80%, e já se fala em amarelo. Agora há pouco teve uma entrevista aqui com o doutor Nadim Cury, ele dizia que não é hora para nada, que a coisa está feia. Qual que é a sua opinião disso, doutora? Eu concordo com o doutor Nadim. O que a gente está vendo é que não tem mais como aumentar, como flexibilizar o número de leitos. Nós já atingimos a nossa capacidade máxima. E o que eu já disse, como você falou exatamente no começo, não adianta ter leito, não ter equipamento. É igual ter um avião parado no aeroporto. A gente tem que ter pilotos, copilotos e tripulantes. Essas pessoas, sem essas pessoas, um leito e um respirador não salvam vidas. A própria OMS falou que o Brasil precisa fazer um reset. E muitas vezes nós precisamos começar novamente. Então, nós já estamos trabalhando na capacidade máxima, em isolamento social, porque os médicos, os enfermeiros têm medo de se infectar, têm medo de se infectar seus familiares. E já estamos num período de quase exaustão, de limite, que tem que ser respeitado. As pessoas têm que entender e fazer a sua parte, porque os profissionais de saúde estão fazendo a deles. Pois é, eu disse ontem aqui, doutora, eu estou vendo a moça fazendo a fiscalização em Rio Preto,
fecha aqui, fecha ali. Outro dia eu estou vendo aí na internet um monte de gente indo para o Rio Grande, lá para o outro lado, para Minas Gerais, andando de barcos, tomando cerveja, reuniõezinhas, como se o vírus não existisse lá do outro lado. Mas quando adoece, tem que vir para cá, para o hospital de base, aí a coisa pega. Então, é difícil, é complicado. Já que estamos numa guerra, me lembro muito bem essa comparação que a senhora fez. Durante a guerra de Israel contra o Egito, o exército egípcio acabou morrendo e a aviação toda destruída porque tinha bons equipamentos russos, mas não tinha ninguém para pilotar. O que adiantou? Tem bons equipamentos, tem 1000 respiradores. Eu só espero, doutora Suzana, 2 coisas. Que isso tudo passe logo e que amanhã a gente reflita o que aconteceu e que pare de usar politicamente em época de eleição uma coisa tão séria como essa. Só isso que eu peço. Por quê? Eu acho que não é o momento para isso. E respeite os profissionais. E eu mando um recado, inclusive, para o sindicato dos trabalhadores em hospitais, que já, por diversas vezes, chamei o presidente aqui para explicar a situação dos profissionais e não aparece ninguém nesse momento. Mas na hora de recolher lá, isso é o que eu estou dizendo, na hora de recolher lá as contribuições, são muito bons para isso. Quero parabenizar a senhora, agradecer pelo seu trabalho dos médicos, porque é o que eu posso fazer neste momento. Estamos à disposição para ajudá-los no que precisar. Muito obrigado, doutora Suzana. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar com a senhora. A doutora Suzana está cansada, e você vê que ela está com o semblante cansado, Mara. Está esgotada, né? Porque não é fácil, né? Eu tive parentes médicos aí que foram contaminados, é uma coisa terrível. Né? Polícia, Mari, vamos lá agora. O Lobo já mostramos aí em Mirassol. Não sei se é a polícia, mas a polícia ambiental. Mas o que tem? Porque daqui a pouco tem que sobrar espaço para a nossa mini Renata Fanny. Senão a coisa pega hoje. 2 dias a voltar para casa, o bicho vai pegar. Só uma correção, Luiz Storino. O Tenente Alonso reforçou que é 1 milhão de multa. Pelo amor de Deus. Já aplicada aqui em São José do Rio Preto. Então, eu que errei, 1 bilhão. Queria que fosse 1 bilhão, né? Porque aí ia sobrar dinheiro à vontade. Mas 1 bilhão é aquele cara lá que roubou lá no Rio de Janeiro, pegou 13 anos de cadeia só. Só 13 anos por 1 bilhão. Né? Tá arriscado o cara aí que roubou um pó de manteiga pegar bem mais do que isso, hein? Esse país é uma piada. Vamos lá, Mari, rapidamente. A Delegacia de Defesa da Mulher investiga aí uma denúncia de estupro contra uma menina de 11 anos. Esse caso foi denunciado aqui em São José do Rio Preto, Luiz Storino, e a vítima contou para a mãe registrou essa ocorrência e o acusado aí seria o cunhado da mãe aí. Então agora a polícia vai investigar essa questão. É só parente, né? Familiar. Na rua, quando você... aquela velha história dentro do aquela menininha familiar. lá do Espírito Santo lá, que ontem teve o aborto concedido pela justiça, foi lá para o Recife, aquelas manifestações lá de grupos religiosos, culpando a menina que ela vai para o inferno. Vocês que vão para o inferno, viu? Com todo respeito, uma menina de 10 anos de idade, fazendo aí uma coisa lá na... Eu estou vendo aí grupos religiosos fazendo manifestações contra a menininha. Ela é vítima, pô. Ela é vítima de estupro. Então brinca, tem hora que dá vontade nem de entrar mais em igreja, determinadas igrejas aí, por causa disso, viu, Mari? Sim. Pelo amor de Deus, eu sou contra aborto, mas em determinadas situações de estupro, justiça concedeu, tudo feito dentro da lei, vão fazer manifestações. E essa menina agora aí, ó, que nós estamos mostrando, é um rapaz, um menino ou uma menina nessa história? É uma menina de 11 anos. 11 anos de idade. Quer dizer, o tempo que vocês ficam aí fazendo essas manifestações aí, que eu vejo aí alguns pastores, outros aí, vocês deveriam estar cuidando dessas crianças, ajudando a cuidar. Não é? Na hora de dar opinião depois que a coisa acontece é fácil. E o que a gente questiona também, né, Storino, é por que não mostra a cara do acusado lá que já foi preso de cometer o estupro aí contra a própria sobrinha, o nome e o rosto não mostram também. Pois é, não mostraram, mas agora foi preso lá na região de Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte lá, na região metropolitana. Agora, parente, conforme diz minha mãe, parente é o dente. Não é isso? E outra coisa boa também que diz aí, né, família é muito legal também na foto, né? Mas tem alguns parentes que não servem para nada. Porque a maioria desses estupros, assédios, estão acontecendo dentro de casa e com parentes, porra. Não é com a pessoa da rua aí. Na rua você evita, você não vai na rua, não acontece nada. Mas dentro de casa com o cunhado, o tio, o avô, me dá paciência. Vão tudo pros quintos dos infernos. Acabou, Mari? Acabou, vamos pro esporte então. Agora. Muito bem, vamos pro esporte. Cadê a Ana? A Ana vai chegar pra gente aí, né? A Aninha tá aí. Vamos lá, Mari, pra hoje. Olha, lembrando aí que agora há pouco, coloca pra gente rapidamente, para quem ligou o programa aí,
a Covid aí, os dados. Coloca para mim aí, por favor. Os dados, é isso. 13.913 casos confirmados da doença, né? Já temos aí um total de, me ajuda aí, 345 mortes. Tivemos 10 mortes nas últimas horas aí. Espero que isso aí tenha sido casos que estavam represados, né? Que não tinham sido diagnosticados como positivo. Porque se isso aí foi de ontem para hoje, Deus me livre, hein? Vamos falar um pouco de coisa amena. Vamos falar de esportes. Está aqui a Aninha conosco. Mais uma vez, Aninha. Ô, Aninha, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro aí, nessa quarta-feira. Ou melhor, nesse domingo, no sábado e no domingo. E como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro, Ana? Quem que é a grande surpresa? Vamos lá ver a classificação. O Atlético Mineiro, grande favorito aí ao título, com 100% de aproveitamento, está em primeiro lugar. Seguido dele vem o Vasco e depois o Inter, que teve um desfalque aí, o atacante Guerreiro já está fora do campeonato com uma lesão no joelho direito que atrapalha o time. É bom ressaltar aí, né, que a gente pode perceber que nenhum time paulista está aí entre os primeiros classificados. Verdade, Ana, observou bem. E outra coisa, né, dos bambambans aí, só o Internacional, né, assim, dos que tem muitos títulos, né, porque o time do Vasco é meia boca, né, fraquinho, né. Agora, o Atlético do Paraná começou com tudo, já levou uma lambada do Santos e, portanto, está lá embaixo. Vamos ver como é que está lá. O Curitiba é o último colocado hoje, né? O Fortaleza está lá com um pontinho, Ceará, Goiás e o seu Corinthians também, mano. Olha, algum ponto, hein? O atual campeão brasileiro, o Flamengo, aí também está no meio da tabela. Não está muito bem, não. E os gols aí desse final de semana, mostrando aí alguns gols aí para a gente analisar, que alguns clubes conseguiram vencer pela primeira vez. Nós temos aí esse jogo aí. O Santos e o Atlético do Paraná, o Santos não deu moleza não. Eu achei que o Atlético ia embalar, não embalou, né, Ana? Isso aí, ó. O Marinho foi o garçom da rodada, deu 2 passes pro gol e fez o terceiro. Garçom, serviu, olha aí. Garçom, serviu. Tá aí, olha. Será que o Santos embala agora, hein? Vamos ver, né? Eu acho que embala. Esse é o Bragantino aí, Ola? Isso aí, Bragantino e Bahia. Tá aí o Bahia. Primeiro gol do Bahia. E aí, empatou. 1-1 foi esse jogo aí. Me lembro do Bahia quando tinha lá Baiaco, né? É isso aí, olha aí. 2-1 pro Bahia esse jogo aí, ó, o Bahia, olha aí, o gol. De cabeça, subiu sozinho. Aí o Curitiba com o Flamengo. O Flamengo até que enfim conseguiu alguma coisa, né? Vamos ver agora aí. O Gabigol deixou ali, foi fácil, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, quando embalar também vai dar trabalho, porque é um time bom, né? O técnico ouviu aí as reclamações dos jogadores e conseguiu uma vitória. Olha o Cássio lá, rapaz, olha. Essa jogada totalmente atrapalhada. Que coisa de louco, hein? Todo mundo se enroscou aí, né? Não, totalmente errada essa jogada. Olha lá, o Cássio defendeu de pé, que coisa de louco, hein? E aí o pênalti no Diego Souza. Foi pênalti mesmo, Ana? Foi pênalti. E errou. Aí. Diego Souza tem uma história com o Cássio. E o Vasco aí? E o Vasco venceu o São Paulo por 2-1. Olha o Cano aí. O Cano fez 2 gols. Pouco espaço, chute. É o artilheiro. Ele inclusive fez 9 gols até agora nesses campeonatos. É isso aí, Ana? É isso. Bom, Ana, amanhã você vai chegar aqui com a rodada desse final de semana, dessa quarta-feira, que o campeonato não para, é só clássico. Obrigado, Ana. Até mais. Obrigado pela audiência. 11 horas da noite tem reprise do nosso programa. Nos acompanhe nas redes sociais. Tenham todos uma ótima terça.